O assunto de hoje começa nesse ponto aí. Na realidade, é um conjunto de cerca de 80 slides. Nós já estamos no slide 45. Já está na metade dele. Eu estava com a intenção de terminar hoje, ou melhor, terminar essa semana, mas pelo andamento que eu tive ontem com as outras turmas, eu acho que não vai ser possível, não. Mas na aula que vem, com certeza, a gente termina e a gente vai entrar no outro tipo de procedimento. Primeiramente, eu quero, de novo, dar bom dia a todo mundo e dizer do prazer que eu tenho de estar aqui com você, sinceramente. Bem, então, vamos lá. Hoje, nós estamos praticamente começando a falar sobre os instrumentos de medidas elétricas. Na realidade, a gente se preparou para isso até então. As primeiras aulas, a gente falou do laboratório, do ferramental móvel, detalhes específicos de laboratórios e oficinas de eletrônica. Depois a gente naquela parte formal, falando o que é grandeza, o que é sensibilidade, resolução, tal. Tudo isso para a gente chegar nesse ponto, que é falar dos instrumentos de medidas elétricas, que é a parte, assim, digamos, mais importante da nossa disciplina, porque através deles é que a gente faz a leitura das grandezas ou verifica o que está acontecendo nos circuitos que a gente analisa, seja em laboratório didático ou seja na vida prática. Então, é muito importante que a gente esteja preparado para entender os instrumentos de medida e também, muito importante, que a gente entenda como que eles funcionam, como que a gente utiliza para ter um melhor aproveitamento do processo. O bom uso dos instrumentos de medida garante também um bom desenvolvimento do processo que a gente está realizando, seja na vida prática estudantil ou na vida prática profissional mesmo, tá certo? Então, vamos começar agora a falar dos instrumentos de medidas. Primeiramente, eu quero dizer o seguinte, nós podemos dizer que existem 4 categorias de instrumentos de medidas, que são essas aí, ó. Os instrumentos analógicos, que já falamos algumas vezes sobre eles, que basicamente são aqueles que têm ponteiros, que eles indicam o valor da grandeza ou o resultado da medida utilizando o ponteiro sobre uma escala. Os digitais, também já falamos muito, você já conhece também, são aqueles que não têm ponteiro, porém indicam o resultado da medição através de dígitos. Não é por isso que ele é chamado de digital, não. Ele é chamado de digital porque ele utiliza uma tecnologia que a gente chama de digital. Né? Mas eles indicam também em forma gráfica, né? Através de desenhos, que a gente chama de formas de onda e etc. E tem os mistos, que utilizam os dois processos, são instrumentos analógicos e digitais. Eles trabalham das duas formas. São mais raros, mas existem. E tem os virtuais. Os virtuais, para deixar mais claro, eles se dividem em algumas categorias. Por exemplo, uma categoria são aqueles instrumentos virtuais que existem dentro dos simuladores. Simuladores são programas que é, utilizando recursos computacionais, analisam ou testam circuitos eletrônicos. Eles permitem que você monte um circuito, por exemplo, numa tela, ele tem os símbolos dos componentes, né? E você coloca esses componentes em posições tais, ligando-os de uma forma determinada e constitui um circuito. E o simulador coloca aquele circuito em funcionamento como se fosse uma situação real. Por isso que é chamado de simulador, ele está simulando uma situação real, utilizando, é claro, recursos, né, computacionais, né? Isto é, programas, e principalmente muito a matemática que trabalha por trás disso.
Bem, como é um circuito, como o circuito vai funcionar virtualmente, a gente precisa de verificar o que está acontecendo. Aí ele utiliza os instrumentos, né, que também são virtuais, né? Existem multímetros, osciloscópios, que vão indicar, ao ser ligado em diversos pontos do circuito, o que está acontecendo naquele circuito. Nós vamos utilizar muito aqui nessa disciplina e vocês vão verificar isso em outras disciplinas e acho que está até usando, se não me engano, lá em digital. Bem, e são circuitos virtuais e instrumentos virtuais. Instrumentos de medidas virtuais que estão dentro desse simulador. Essa é uma categoria. Agora, tem uma outra categoria que também existe, vocês vão ter oportunidade de utilizar, que é o seguinte: digamos que você quer ter um laboratóriozinho bom lá na casa de vocês e não está querendo gastar muito dinheiro para comprar os equipamentos, porque equipamento eletrônico geralmente é muito caro. Aí você pode montar. Por exemplo, você pode montar um osciloscópio ou um multímetro. Como que você faz isso? Basta entender o seguinte: qualquer instrumento de medida digital que utiliza a tecnologia digital, ele tem uma interface na entrada que vai captar do circuito ou do componente o que você precisa saber dele. Por exemplo, se é um voltímetro, que é um instrumento que mede tensão elétrica, ele vai captar o valor da tensão elétrica que existe num ponto e vai fazer a conversão. Tem uma plaquinha, né, uma plaquinha eletrônica que faz aquela conversão da grandeza, que é uma grandeza analógica. As grandezas, de um modo geral, são analógicas. Você quer medir um valor 1, 2, 3, 4, x, 1000, né, por exemplo, que não é uma situação analógica. Então, ele vai medir aquilo, vai obter aquela informação, melhor dizendo, e vai fazer a conversão dela para digital, para linguagem digital. E como a saída dessa plaquinha eletrônica é ligada num computador, o computador vai receber aquela informação digital, né, e dependendo do que você quer, do programa que você instalou, às vezes você comprou um programa e colocou lá, ou às vezes você mesmo elaborou, ele vai te indicar na tela o que você quer saber sobre aquela grandeza. Pode ser, inclusive, formas de onda da grandeza, pode ser o valor numérico da grandeza, que é tipo um módulo, coisa desse tipo. Quer dizer, você criou um instrumento virtual. Ele é virtual por quê? Porque ele está usando a imagem na tela de um notebook, por exemplo, né? Na realidade, ele é semi, né? Porque tem uma parte física eletrônica e uma parte computacional, né? Mas ele tem quase toda a confiabilidade de um instrumento normal, de um osciloscópio normal, e muito mais barato, porque instrumentos, como eu disse, eles são muito caros. Se você compara o preço de um osciloscópio com o preço de um aparelho de televisão, né? O osciloscópio ele não é muito mais complicado eletronicamente do que um aparelho de televisão. Só que os componentes que existem dentro de um osciloscópio, eles são de precisão, considerando ou relacionando com os de dentro de um aparelho de televisão. Por quê? Porque o instrumento de medida ele precisa da garantia da veracidade do que ele está mostrando. Então, ele usa componentes mais caros, por isso que eles são mais caros. Provavelmente, se você montar um osciloscópio dessa forma que eu sugeri, você não vai querer usar componentes muito caros, porque realmente são caros. Um componente, por exemplo, um resistor, que você já sabe o que é de pouca precisão ou de não muita precisão, ele é baratinho. Tipo assim, com R$ 10 você compra um monte, dezenas. Mas se você vai comprar um resistor de precisão, de muita precisão, você vai pagar para cada um R$ 100 ou mais, às vezes. Muitas vezes mandar fabricar, né? E os produtores, não, os fabricantes dos instrumentos de medidas, eles têm componentes próprios, é uma linha própria, né? Os componentes eletrônicos se dividem em popular, né?
que vende aí nas lojas, se divide nos militares, que são de grande precisão, e dos utilizados nos equipamentos, que têm a mesma categoria de precisão, provavelmente, que os militares, e são muito caros e muito específicos, tá certo? Então, é isso aí. Então, os instrumentos se dividem, de uma maneira geral, nessas 4 categorias. Porém, o que nos interessa são esses 2 tipos só, os instrumentos analógicos e os instrumentos digitais. Nós não vamos estar aqui preocupados com os mistos, nem com os virtuais. Porque quando a gente estiver, por exemplo, utilizando um recurso lá de simulação, o instrumento está lá, eu não vou me preocupar muito com ele, não. Ele foi colocado lá porque ele é adequado para aquela função que ele vai executar. Eu não tenho que tomar cuidados específicos, não. Mas quando eu estiver dentro de um laboratório, eu tenho que conhecer o instrumento que eu vou utilizar. E eu vou encontrar lá dentro do laboratório real esses 2 tipos aí. Bem, como eu disse, gente, instrumento analógico é o que tem ponteiro. A gente fala que tem ponteiro, mas não é só ponteiro, né? Ele tem ponteiro e escala. O ponteiro é colocado sobre uma escala e ele se movimentando em função da grandeza que ele vai medir, ele vai parar numa posição da escala e indicar o valor. Nesse caso que eu mostrei aqui como exemplo, é um voltímetro, né? O que é um voltímetro? Pela unidade que está escrita aqui, eu sei que ele é um voltímetro, e eu sei que voltímetro mede tensão elétrica. Você já sabe o que é tensão elétrica, não sabe? Alguém me diria aí o que é tensão elétrica? Só para a gente não ficar só eu Diferença de falando. potencial. É, tá corretíssimo. Tensão elétrica é diferença de potencial. É isso? Agora, qual que é a característica de um equipamento, um aparelho ou um dispositivo? A palavra melhor é dispositivo, que apresenta diferença de potencial. Correntes. É a possibilidade de fazer isso, de produzir recorrente. Certo? Se você tem 2 polos. Quando fala diferença de potencial, gente, lá na teoria você viu isso muito lá com o professor de vocês, quando no caso professora, nessa turma da Luciana, quando se fala em diferença de potencial, você fala primeiro em potencial, implicitamente. Quando você fala em potencial, você fala em um ponto que tem um potencial. E se é diferença de potencial, você tem que ter 2 pontos, porque você tem que comparar para ver que diferença é essa, não é isso? Então, tensão elétrica é a diferença de potencial entre 2 pontos. Certo? E se há uma diferença de potencial entre 2 pontos, e você interconecta os 2 pontos de uma forma ou outra, os 2 potenciais tendem a se igualar. É uma lei física. E como eles fazem isso? É produzindo a corrente. Isto é, tirando o excesso de um lado e mandando para o outro, que não tem excesso. Isso é fluxo de corrente. Entendeu? Então, a característica de um dispositivo que tem diferença de potencial é produzir corrente elétrica. Isto é, fluxo de elétrons por um caminho. E esse caminho pode ser um fio, pode ser um componente, tá certo? Bem, voltando à nossa história aqui, ó. Eu estou com um instrumento que vai medir a diferença de potencial entre 2 pontos e tem uma escala aqui que, por exemplo, é uma escala que varia de 0 a 100 e ela é uma escala linear. Observe que ela é dividida em tracinhos e a diferença de posicionamento de cada traço, entre cada 2 traços, é sempre a mesma. É uma escala chamada linear. Tem outro exemplo de escala aqui, ó, é de um voltímetro também, é uma escala linear também, só que o 0 fica no meio. Tá? Então, é um voltímetro chamado voltímetro analógico de 0 central. Qual que é a vantagem de ter um 0 central? Observe que ele mede a mesma coisa que o anterior, de 0 a 100, tanto para um lado quanto para o outro. É que quando você liga um voltímetro num circuito, ou num dispositivo, você está ligando, como eu disse, obviamente, entre 2 pontos do circuito. Aí ele vai indicar o valor do que a gente chama de tensão elétrica entre 2 pontos. Se você não sabe a polaridade, quer dizer, qual que é o terminal positivo e qual que é o terminal negativo, porque você tem que ligar
os terminais de forma correta para o ponteiro se deslocar também no sentido correto. Senão ele vai para o sentido contrário. Daqui a pouco eu vou mostrar o risco que dá lá no instrumento se você inverte o sentido de giro do ponteiro. Bem, então o ponteiro vai girar no sentido correto, que é o sentido, digamos, horário, porque tem instrumento que é anti-horário. No caso dos voltímetros, é horário. Bem, para ele fazer isso, você tem que ligar o polo positivo daquele dispositivo que você está medindo a tensão no polo positivo do voltímetro, assim como o negativo no negativo. Mas se você não sabe, dá problema. Você não sabe. Aí, por questão de garantia, o ponteiro fica no zero. Porque se você ligar com uma certa polaridade, quer dizer, o positivo no positivo, o negativo no positivo, ele vai para o sentido horário normal. Mas se você inverter, digamos, por não saber ou por engano, ele vai para o sentido contrário. Exatamente porque o fluxo da corrente que vai circular dentro do instrumento estará em sentido contrário e o ponteiro, por isso, vai também se deslocar em sentido contrário. E muitas vezes você utiliza também esse artifício para saber qual que é a polaridade. Certo? Você não sabe, se o ponteiro foi para um sentido, a polaridade é aquela, foi para o outro, invertida, entendeu? Então, é uma utilização desse tipo de posicionamento do ponteiro, ou de escala. Esse outro aqui ó, também é uma escala linear, só que ela não começa no zero, que ela começa no 20. Vocês vão encontrar esse tipo de instrumento aí. Esses instrumentos, gente, geralmente são instrumentos de painéis, eles ficam num painel. E eles já são fabricados considerando o que aquele conjunto de circuitos que estão ligados, associados ao painel faz. Então, não são características gerais, não. São características específicas. E lá naquele painel, a tensão nunca provavelmente vai ser menos de 20, nem mais do que 140, conforme a escala está dizendo. Tensão não, corrente, desculpa, esse aqui está medindo corrente, aqui, ó. Fluxo de corrente. O DC é corrente contínua. Então, instrumentos para painéis com aplicações específicas, tem escalas também específicas. A gente olha uma escala assim, a gente não vê muito sentido, né? Por que começa no 20 e não no zero? É porque ele é lá de um painel, e lá no painel é assim que a coisa funciona. Não há necessidade de uma escala que começa do zero. Há necessidade de uma que começa no 20 e ponto final. Então, e começa em qualquer valor, depende lá do painel. Aqui tem um outro tipo de escala, né? É um milivoltímetro de corrente contínua. É mili porque ele mede valores na ordem de milivolt, quer dizer, 10 a menos 3 volts. Ele é muito sensível, é para grandezas pequenininhas. Geralmente é usado em equipamentos assim, de alta sensibilidade, que trabalham com valores pequenos. E ele já começa no menos 20, cara. Por quê? Porque lá naquele painel, pelo mesmo motivo, existe a possibilidade de você ligar tensões elétricas que vão variar de menos 20 a mais 80. Só por isso. E tem outras faixas também específicas. Bem, isso aí é só uma introdução aos instrumentos analógicos, isto é, instrumentos que têm uma tecnologia diferente do digital e que indica o resultado da grandeza medida utilizando uma escala e um ponteiro. Vamos falar um pouquinho, gente, do princípio de funcionamento dos instrumentos, desses instrumentos analógicos. E por que falar? Porque é importante falar, apesar de que a gente vai usar aqui elementos que vocês ainda não estudaram, mas que vão estudar, mas que vocês têm que já saber que existe. Porque se você não conhece bem o seu instrumento analógico, corre o risco de você não utilizá-lo da forma adequada. E meu objetivo aqui é repassar algumas informações, mesmo que não fique exatamente bem entendido, por enquanto, mas que você já fica alertado com relação a alguns pontos importantes que devem ser considerados na hora que você for usar o instrumento, tá certo? Então, essa primeira figura que eu vou passar aqui, ó, obtida na internet, é uma parte de um instrumento analógico. Existem vários tipos de instrumentos analógicos, assim, não estou dizendo assim, voltinho, tamperinho, não, é tipo com relação à sua constituição física e princípio de funcionamento.
todo instrumento ele vai captar uma informação do circuito e processá-la para poder dizer qual que é o resultado. E esse processamento utiliza, no caso dos analógicos, princípios diferentes. Por exemplo, esse aí, ele utiliza magnetismo. É um instrumento chamado instrumento de bobina móvel, porque ele utiliza o campo magnético gerado numa bobina pela corrente que passa por ele. Existem outros instrumentos que utilizam o magnetismo, o princípio do campo magnético interagindo com outros elementos, outros tipos de... vou pôr o elemento por enquanto, que são, por exemplo, o instrumento de ferro móvel. Mas existem outros tipos que não usam o campo magnético, que usa, por exemplo, temperatura, variação de calor, ou variação de pressão, ou variação de nível. Certo? São grandezas físicas que produzem algum resultado dentro do instrumento e faz o ponteiro se movimentar. Né? O termômetro, por exemplo, que vocês estão acostumados, que nós estamos, eu principalmente sou mais antigo, né, que não é o termo digital, é um instrumento que utiliza o quê? Temperatura, dilatação, tá certo? Ele não tem o ponteiro, mas é como se tivesse, porque ele tem uma escalazinha lá, e você vai ver pelo nível lá do mercúrio qual que é a posição que vai te indicar a medida. É um instrumento normal, analógico, normal, entendeu? Agora, vamos a esse aqui, que é o coração do instrumento de bobina móvel, que é o mais comum que existe. Ele já existe há muitos e muitos anos e até hoje ele é usado, porque ele tem boa qualidade. Agora, por que eu coloquei ele aqui? Para mostrar para vocês o grau de cuidados que vocês têm que ter quando for usar, certo? Isso aqui é uma vista de corte. O que é a vista de corte? É uma vista que você faz um corte, né, literalmente no componente, e tira a parte que está tampando o que você não quer ver, de forma que você possa enxergar o que importa. Nesse caso aqui, foi feito um corte aqui, ó, outro aqui, e mais aqui, e vários outros. Por quê? Porque interessa isso aqui, que conforme eu disse, é o coração dele. O que é o coração dele? É uma bobina, cara. Isso aqui é uma bobina. O que é uma bobina? Uma bobina é um fio enrolado. Genericamente, todo fio enrolado é uma bobina. Um rolo de barbante, um carretel de linha, isso são bobinas, né? Por quê? Porque está enrolando. Agora, por que você pega um fio elétrico, enrola ele e cria uma bobina? Pelo seguinte, é para concentrar o efeito que você quer. No caso de uma bobina, é concentrar o efeito magnético. Não sei se vocês já estudaram lá na física, que quando passa a corrente elétrica por um fio elétrico, por um condutor, em volta desse condutor é gerado um campo magnético. Né? Só que ele é fraquinho, exceto se a corrente for extremamente grande, porque ele é proporcional à corrente, que não é o caso de um instrumento. Né? O campo magnético do fio é muito pouquinho, porque as correntes são muito pequenas e o fio é muito fininho. Mas, por outro lado, o fio é muito comprido. Ele tem que ser feito comprido para ter um campo elétrico, desculpe, um campo magnético muito, digamos assim, suficientemente grande para ter algum efeito. Só que, se o fio estiver esticado, aquele campo magnético também vai ser distribuído na região grande, não vai ter efeito. Aí você enrola o fio, faz uma bobina com ele, e aí você concentra o campo magnético, todo aquele campo magnético que o fio produz, naquela extensão toda, num espaço pequenininho, então ele fica concentrado. Logo, quando circular uma corrente pela bobina aqui, ó, na região dela vai ser criado um campo magnético. A questão é produzido um campo magnético toda vez que você injeta corrente no medidor, porque a corrente ela é injetada nessa bobina aí. Agora, por outro lado, ele tem também um ímã permanente. Existe um ímã permanente, isto é, ímã que utiliza material que tem um magnetismo residual alto. O que é isso? Ele retém, quando ele é magnetizado, lá na sua fabricação, ele retém as características magnéticas indefinidamente. E pela forma aqui, que é chamado de ferradura, né, o campo magnético existe entre as faces dela, existe um campo magnético fixo dentro do instrumento, criado por esse
ímã permanente. Só que a bobina está dentro desse campo magnético. Então, quando circula a corrente por ela e cria o seu próprio campo magnético, esse campo magnético interage com o campo magnético da bobina. Ambos os campos produzem, na sua, digamos assim, interação, uma força que faz a bobina se deslocar. Observe que a bobina ela é colocada num eixo aqui, ó, tem um eixo aqui, ó, ela possui um núcleo, a finalidade núcleo é concentrar mais ainda as linhas de força magnética da bobina, tá certo? Basicamente é para isso. E essa parte que, na qual a bobina está ligada, ela é móvel, ela pode girar. É assim quando você faz circular corrente por ela, e a interação dos dois campos, o fixo e o dela, né, faz com que ela se movimente. É como um motor girando, só que o movimento aqui não é de girar totalmente, ele tem uma limitação de deflexão. Como o ponteiro está ligado direto no eixo, ele gira à medida que a bobina gira. Bem, se a interação dos dois campos depende dos valores dos dois campos, um fixo e um da bobina, se o da bobina for variável, a força que vai movimentar a bobina e o ponteiro é variável, segundo o que você liga na bobina. Então, quando você vai circular uma corrente X na bobina, o ponteiro vai para um ponto. Você coloca outro valor de corrente na bobina, o ponteiro vai para outro ponto. Aí tem uma escalazinha que eu vou mostrar no próximo desenho. Tem uma escala associada ao ponteiro. Esse instrumento é o mesmo, tá? Tem uma forma um pouquinho diferente, obviamente, porque os desenhistas foram outros, né? Mas olha aqui, está aqui todo o conjunto que eu falei, cara. Bobina, o núcleo, o ímã permanente e o ponteiro preso no eixo, cara, tá vendo? Aí, quando ela girar, quando circular corrente por ela, obviamente, ela gira um pouco, né? Ela não fica girando, ela só se movimenta. Ela leva com ela, ele, né? Ela leva o ponteiro e o ponteiro se desloca sobre uma escala colocada numa posição lá estratégica. Dependendo do valor da corrente, o ponteiro para num ponto lá, né? E aquele ponto marcado o valor da corrente que circulou, que fez o ponteiro chegar naquele ponto. Aí você cria um instrumento que vai medir o valor da corrente, entendeu? É assim que funciona um instrumento analógico. Agora, por que que nós estamos falando, principalmente porque nós estamos falando? Por isso aqui, vamos ao próximo desenho. Esse aqui é o mesmo desenho, não vou parar nele, não. Esses são os detalhes que estão mostrando, que estão sendo mostrados aqui. Ó. É o mesmo instrumento, tá, gente? Desenhado de uma forma mais simplificada, com menos detalhes, mas com os detalhes que nos importam. Aqui nós temos o mesmo instrumento, então, mostrado em duas vistas. Aqui, ó, isso aqui é uma vista, aqui é outra vista. Vista é o quê? É quando você se posiciona, você olha o instrumento de uma posição determinada. Essa aqui, ó, da direita, é chamada de vista superior, estou vendo o instrumento de cima. E esse outro, vista lateral, estou vendo o instrumento de lado. Obviamente, tanto numa vista ou outra, eu tirei as partes do instrumento que estariam tampando, né, obstruindo o que eu quero mostrar. Certo? Aqui, ó, eu já falei sobre isso aqui tudo. Aqui, ó. A bobina, a corrente que passa pela bobina, ela vem aqui por esse fio, tem uma molinha que passa pela molinha, circula pela bobina e sai do outro lado. Aí você vai ver o que eu falei. O campo magnético é o movimento do ponteiro. Tá? Isso aí. Agora, o que, que essa vista está nos indicando que é importante mostrar? É esse eixo aqui, ó, o eixo da bobina. O eixo da bobina. Tem aqui o eixo. Ó. Ela é montada sobre esse eixo. E esse eixo ele tem uma pontinha aqui, ó, a gente chama isso de pivô. Ele é encostado numa cavidade. Ele não é parafusado. Não tem aqui um rolamento, como existe nos motores normais. Ele só é encostado aqui, igual tem nos relógios, em cima e embaixo. Por que isso? Porque, dessa forma, o atrito do eixo com a estrutura fixa do instrumento é o mínimo possível. E por que deve ser o mínimo possível? Exatamente para dar mais confiabilidade à leitura. Quanto menos oposição física,
houver com relação ao movimento da bobina e do ponteiro, melhor. Então, é uma parte assim, de extrema sensibilidade, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque se eu ficar transportando esse instrumento de forma adequada, manuseando, assim, produzindo, digamos, baques com a bancada, com, sei lá onde, na pasta mesmo, ou no chão, ele vai descalibrar, ele vai tirar esse pivô do ponto de apoio dele. Ou, uma hipótese mais comum, não tirar, mas vai desajustar. Aí o instrumento perde a sua exatidão, ou a medida perde a sua confiabilidade. Então, eu coloquei isso, como eu disse, para mostrar que o grau de cuidado de manusear instrumentos de ponteiro é muito grande. Tem gente que não sabe disso e fica transportando de qualquer maneira, né? Jogando por lado, colocando um em cima do outro, deixando cair. Não façam isso, porque são instrumentos com relativamente custo alto, né? E que se desajustar, não adianta querer ajustar depois, não. É igual namorado, você brigou, você fez uma coisa errada com a sua namorada lá, perdeu a confiabilidade, não adianta depois ser bonzinho, não, porque ela nunca vai te confiar mais em você, não é isso? Procure, então, não fugir da raia, sempre fazer as coisas certas da maneira mais correta possível. Porque ele está cheio de ajuste aqui. Aqui tem um ponteiro, aqui tem um contrapiso aqui, exatamente para equilibrar o ponteiro. Isso leva a uma questão importante. Os dispositivos analógicos são posicionados. Eles são construídos para trabalhar numa determinada posição. Ou é vertical, ou é horizontal, ou é inclinado, tá certo? Sabendo disso, respeite isso. Bem, então, continuando aí, o nosso tour, né? Isso é uma coisa extremamente séria e importante relativa aos instrumentos analógicos. Graças a Deus que os instrumentos digitais não precisam de tantos cuidados. Por quê? Eles precisam de cuidados, mas esse tipo de cuidado não. Por quê? Porque o instrumento digital faz aquilo que eu falei. Ele é ligado no circuito, no componente, lê o que ele precisa ler, faz a conversão de analógico para digital, faz o tratamento em termos de circuitos, em termos de programação daquelas informações digitais e apresenta lá no display dele ou na tela o resultado daquilo. Isso é feito com o quê? Só com circuito eletrônico. Digamos, é uma chapa de circuito impresso, cheio de componentes soldados. Então, não tem essa questão de ficar cuidando muito da posição. Até certo ponto, ele suporta algum choque, né, um baque, até certo ponto, tá, gente? Você não vai sair batendo o instrumento digital um do outro. A gente recomenda não colocar instrumento digital ou nenhum instrumento um sobre o outro, ou de preferência também não muito perto um do outro, porque um sobre o outro produz o problema de interferência um do outro, eletromagnética ou elétrica, vamos chamar assim, ou eletrostática. Ou então, peso. Se você coloca um sobre o outro, pode amassar. Né? Se colocar um boi em cima de um, digamos, de um cachorrinho, né? Coitado do cachorrinho, né? Então, não deve colocar instrumento ou aparelho nenhum sobre o outro. Faz aquelas montanhas, né? A gente costuma chegar no laboratório e ver uma pirâmide lá, né? Um totem cheio de instrumento, um sobre o outro. Nós já vimos naquelas fotos nossas que eu mostrei há semanas atrás. Não é recomendado, tecnicamente, fazer uma coisa dessa. Cada instrumento tem que estar posicionado e com sua base de apoio específica, né? Mesmo sendo digital. Analógico nem se fala, tá certo? Bem, tem esses cuidados. O resto são cuidados elétricos, né? Bem, continuando o tour, tá? Que já falamos assim, genericamente, né, de instrumentos analógicos e digitais, vou mostrar alguns aqui. Ó. Esse aqui é um instrumento cheio de dígitos, só para mostrar, captei na internet só para ilustrar. Esse aqui, ele mede o quê? Comprimento, né? Tem polegada e milímetro. Esse aqui é mede velocidade, por que que eu sei? Porque tem esse km aqui, ó, quilômetro e milha, então vai indicar velocidade. Tem aqui a indicação daquelas barrinhas, né, que é código de barras, não é o código de barras que a gente vê impresso aí
nos papéis, etc. Não, esse é um código diferente, né? É o bar gráfico que eu já falei. Bem, então tá. Genericamente é isso, às vezes não tão genericamente, mas genericamente. Agora, o que que nós vamos fazer a partir de agora? Estudar ou falar mais do instrumento que nós vamos usar no nosso laboratório aqui da disciplina, que é o multímetro. Porque, deixa eu dar uma tossida aqui. Desculpe, é a gripe. Multímetro, multi significa multi, né, gente? Quantidade. Metro, medida. Então, ele faz vários tipos de medidas. Então, é um instrumento que concentra em si a possibilidade de medir vários tipos de grandezas diferentes, né? Os primeiros multímetros mediam apenas tensão elétrica, resistência elétrica e corrente elétrica. Volt, ohm de resistência e M de miliampere, chama de VOM. Os primeiros multímetros eram chamados de VOM. Nos meus velhos tempos, eu conhecia multímetro como VOM. Agora, o multímetro, além de VOM, ele mede outras coisas. Além de ser um VOM, ele mede outras coisas. Por exemplo, frequência, às vezes temperatura, mede capacitância, que é um parâmetro do componente capacitor, indutância, que é um parâmetro do componente de uma bobina, né, que é um indutor, e etc. Vários tipos de medida, e faz testes de diodos, de transistores, coisas mais. Então, ele se tornou um instrumento bastante eclético. Mas, basicamente, ele é um medidor de tensão, corrente e resistência, que mede outras coisas também, entendeu? E, assim sendo, nós temos, já que existem duas tecnologias, os instrumentos, os multímetros, melhor dizendo, analógicos e os multímetros digitais. Aqui tem um exemplo, o primeiro exemplo. Nós estamos sempre começando com o analógico. Nós temos aqui o exemplo de um multímetro analógico. Por que que eu coloquei na frente aqui? Para mostrar o bicho, né? O que que ele tem? Um conjunto de escalas, olha aqui, quando a gente vê pela primeira vez um conjunto de escalas, a gente fica meio assustado, né? Que loucura é essa aí? Como é que eu vou usar isso aqui? Tanto de linha, tanto de números. E tem uma chave seletora aqui, ó. Qual que é a função da chave seletora? Ela seleciona a, o tipo de instrumento que eu estarei considerando naquele momento, ou o tipo de grandeza que o multímetro vai medir, e a escala que eu vou utilizar. E nesse caso aqui, ó, isso é selecionado por faixas. Aqui eu tenho uma faixa, outra faixa e outra faixa. São 4 faixas. Essa aqui, ó, está escrito aqui, ó, ACV, e tem uma cobrinha aqui, ó. Isso significa o quê? Que nessa faixa aqui, se o cursor, esse ponto aqui, ó, tiver nessa faixa aqui, se eu deslocar ele para cá e ele ficar nessa faixa aqui, ele vai medir volts. AC significa corrente alternada. Ele vai medir volts, medir tensão elétrica alternada, porque você já deve saber, apesar de não ter entrado ainda no mérito, que a tensão elétrica pode ser contínua, isto é, com polaridade fixa, ou alternada com polaridades variáveis, que pode inverter ciclicamente aquela polaridade. É chamada de tensão alternada, depende do gerador. Bem, se, por exemplo, da residência de vocês, lá na tomada de vocês, tem uma tensão elétrica alternada. Aí, para medir, você vai colocar a chave nessa faixa aqui, ó. Se for contínua, por exemplo, for medir a tensão de uma bateria, por exemplo, ou na maioria dos circuitos eletrônicos, que as tensões são contínuas, você coloca a chave numa dessas posições aqui. Se for medir corrente, não mais tensão, corrente, é essa faixa que está aqui, ó, embaixo aqui, ó, aqui, ó, miliampere DC, são poucas, e é contínua. Esse instrumento aqui mede corrente contínua, ele não mede corrente alternada, não. A maioria dos multímetros mede só corrente contínua. Alguns medem alternada também, mas a maioria é só contínua. E nessa outra faixa aqui, ó, mede resistência. Então, ele mede esse aqui, esse mocinho aqui, ele mede corrente, resistência e tensão. E os valores estão aqui, ó, indicados pela posição do ponteiro e
você tem que saber relacionar a posição do ponteiro com a escala. Aí como é que você faz? Você vê onde que está o cursor, por exemplo, ele está aqui, ó, 300 volts contínuos. Aí você vai pegar a escala de 300 aqui, ó. Se o ponteiro parar, por exemplo, no meio aqui, você usa a escala de 300. Aqui não tem escala de 300, mas tem a de 30. É a mesma coisa. Você tem que fazer só uma conversão. É só pegar a medida que ele vai indicar e multiplicar por 10. Por quê? Porque importa é o final da escala. O que está dizendo aqui na posição, indicando, é o final da escala. Então, o número 30 aqui é para não encher de números, né? Senão teria aqui uma quantidade muito grande de números, então eles já reduzem. Se ele estiver na escala, por exemplo, de 1.200, aqui, ó, na posição de 1.200, você vai usar a escala de 120 e multiplicar por 10. Se é de 300, usa de 30 e multiplica por 10. Se for na de 30, é leitura direta, e se for na de 3, que está aqui, ó, é na de 30 e divide por 10 e vai por aí, entendeu? É assim que você faz. O ponteiro para lá na posição, você vê qual é o que o tracinho está indicando lá. Ó. Se for no meio, por exemplo, aqui, ó, está marcando 60 para a escala de 120, 15 para a escala de 30 e esse, como não estou conseguindo ler aqui, para a escala de 20. Não vai estar escrito lá o valor, faz a conversão e lê, tá certo? Agora, a grande questão, gente, é a seguinte, por que muitas escalas aqui, ó, muitas, tanto em qualquer uma das faixas aqui, nós temos muitas escalas. É importante que vocês entendam o seguinte, podia ser uma escala só, para que encher de escalas? Pelo seguinte, se você, por exemplo, tem um instrumento que tem capacidade de medir, digamos, até 1.200 volts, que é esse caso desse instrumento aqui, ó, significa que você pode colocar qualquer valor de tensão de 0 a 1.200, que vai marcar para você. Agora, imagine que ele tem uma escala só, com divisões de 0 a 1.200. E você ligou ele para medir uma tensão de 5, o valor deu 5. O 5 está lá no iniciozinho da escala. Você não consegue identificar o valor. Não consegue, assim, já que é 5 no universo de 1.200, aquele primeiro tracinho, talvez você não tenha nem chegado nele. Você está entre dois tracinhos lá no iniciozinho, você não consegue identificar. E se for 1 volt ou 0,5 volts? Menos ainda, pior ainda. Então, quando você tem instrumentos que têm uma ampla faixa, isto é, mede valores muito grandes, você divide aquele instrumento em escalas. Então, lá dentro, quando você muda a posição da chave, você está modificando uma relação lá dentro, chamada relação de divisão de tensão, para possibilitar você, ligando uma tensão menor, você fazer o ponteiro chegar lá no final, entendeu? E você medir o final daquela escala. Aí, por exemplo, se você coloca na escala de 3 volts, né, se você ligar qualquer valor de tensão ela é de 0 a 6, o ponteiro vai produzir uma deflexão que vai estar cobrindo a escala ampla, sem problema nenhum. E você vai ter uma definição melhor da leitura, uma resolução melhor da leitura, entendeu? Por isso que tem que ter várias escalas. Na realidade, gente, quando você tem um instrumento de 1.200 volts, que é o caso, ele não está preparado, ele não é, na sua essência, um medidor de 1.200 volts. Ele, na sua essência, ele é um medidor para aquela tensãozinha pequenininha lá, que é o 3. Por quê? Ele tem sensibilidade para medir 3 e não 1.200. Mas acontece que você coloca lá dentro uma, um artifício elétrico, que é que eu falei, através de resistores elétricos, para poder ligar tensões maiores e ele medir sem queimar. Mas lá no mecanismo dele, aquele mecanismo sensível que eu mostrei para vocês, não aguenta nunca 1.200 volts. Você não consegue. Se você ligar 1.200 volts naquela bobininha lá, ela explode, ela torra na hora. Mas se você ligar 3, não. Então, esses instrumentos, eles trabalham lá dentro, no coração dele, exatamente para ter mais sensibilidade, né? Ele trabalha com tensões e correntes elétricas extremamente pequenas. Mas o instrumento, como ele precisa de medir valores maiores, eles têm que estar adaptados através de chamados divisores de corrente e tensão para poder
ampliar a escala até valores maiores, entende? De tal forma que quando você ligar uma tensão muito grande, a maior parte daquela tensão elétrica fica lá naquele divisor e sobrou lá para o mecanismo do instrumento aquela parte pequenininha necessária para produzir a deflexão do ponteiro, que vai ser proporcional àquela tensão zona que você ligou lá, tá certo? É assim que a coisa funciona. Agora, um detalhe importante: quando você for medir uma tensão elétrica, ou você for fazer qualquer leitura elétrica, na hora que você for selecionar a escala ou mudar a posição da escala, você sempre começa do valor mais elevado. Por exemplo, imagina que você queira medir com esse multímetro, pode ser o digital, não faz diferença. A tensão elétrica lá na tomada da sua casa, você vai ligar dois fios lá. Aqui tem os dois pontos que você usa aqui, ó, os dois bornes que você vai ligar os dois fios. Você vai pegar dois fios aí, ligar aí e ligar lá na tomada. Aí, na hora de selecionar o medidor, como é que você faz? Você começa da escala mais alta. E ela tem que ser selecionada antes de você ligar o instrumento lá na tomada, porque você pode colocar numa escala inadequada, né? Então, começa da escala mais alta. Quando você tem uma ideia do valor, você pode começar de uma escala não tão alta, mas quando você não tem ideia do valor, é necessário começar do valor mais alto. Por quê? Porque se você começar do valor mais baixo e o valor que você está ligando for acima, já que ele é um valor mais baixo, a possibilidade do valor que você vai medir ser acima dele é muito maior. Você vai torrar seu instrumento. Não importa se é voltita, pera, em qualquer instrumento elétrico. Começa sempre do valor mais alto, por questão de garantia. Obviamente, se você for medir uma grandeza e o valor é bem pequenininho, se você começa numa escala alta, o ponteiro nem vai mexer. Aí você vai diminuindo a escala até que o ponteiro chega numa posição agradável de se medir, né? A medida tem que ser agradável e tem que ser precisa. Você tem que saber, não precisa, exata e confiável. Você tem que ter uma boa visão daquela leitura, por isso que isso é agradável. E ela tem que ser a mais garantida possível. E os instrumentos, os fabricantes, dizem o seguinte: pelo processo de fabricação utilizado, as grandezas são mais bem, ou mais precisamente, ou exatamente identificadas quando o ponteiro está na região central. Então, quando você for selecionar a escala, se o ponteiro tiver muito no começo, diminua a escala que ele vai passar para o meio. Se tiver muito no final, é o contrário. Então, faça com que o ponteiro fique na faixa central. É mais garantido em termos de confiabilidade. Então, quando for usar um instrumento de tensão, verifique a polaridade. Segundo, verifique a escala. E a escala tem que ser ajustada da maior para menor, nunca o contrário. Outra informação: toda vez que você não estiver usando o instrumento, a chave seletora tem que estar no off, desligado. O instrumento tem que estar desligado. Tá? Quando você for ligá-lo, utilizá-lo, aí você põe na posição que você precisar. E só liga ele lá no circuito quando você já tiver selecionado corretamente e, com certeza, a escala. Se você tiver com o instrumento fora da posição off, dependendo da posição que você colocar, você pode, no caso, por exemplo, se for de corrente, né, desculpe, de resistência, você pode estar consumindo a bateria interna, porque todos eles têm uma bateria interna, certo? Para fechar a questão, esse instrumento aqui, ele tem dois ajustes que são extremamente importantes, nós vamos falar depois, porque a aula já está acabando, ou já acabou. Não esquece de fazer chamada na hora, hein? Tá, mas só mais um minutinho. Ele tem dois ajustes aqui, ó. Esse parafusinho aqui e esse knob aqui, ó. Esse parafuso é para você ajustar o ponteiro quando não estiver usando o instrumento, porque costuma desajustar, principalmente pelo transporte inadequado. O ponteiro que tem que estar no zero, zerinho mesmo, quando ele não estiver sendo utilizado,
Se ele não tiver, já produz erro na leitura. Então, você sempre dá uma conferida e dá uma ajustadinha aqui com a chave de fenda para pôr o ponteiro no 0, quando ele estiver desligado. Esse outro aqui, ó, exclusivo para a função ohmímetro, que eu vou explicar depois, tá certo? E tem que ser ajustado toda vez que você for mudar a escala do ohmímetro, lá na frente. Então, para fechar, gente, na aula que vem continua, só dando um exemplo aqui, ó, eu tenho aqui realmente só para ilustrar um tipo de multímetro diferente desse convencional que a gente está acostumado a ver, né? Ele até fecha a tampinha aí, mas é um instrumento normal. E esse outro aqui também não é muito comum da gente encontrar, porque ele tem uma ergonomia assim, mais fácil de eu transportar, tá certo? Bem, gente, por hoje é isso aí. Se você tiver alguma pergunta a fazer, eu terei enorme prazer de responder. Enquanto isso, eu vou na parte formal aqui, né, Francisco? Para a gravação.